o vale dos ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles. Eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, e poreis em vós o Espírito. Vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem. E houve um ruído, enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço. Os ossos se juntaram, ossos com ossos. E olhei, e eis que cresceram nervos sobre eles. E cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao Espírito. Profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos o Espírito e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, pondo-se em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e poreis em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto. Eu fiz, diz o Senhor. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. Olá a todos, a paz seja convosco. Irmãos, eu creio que todos nós conhecemos aí a nação de Israel, amém? Algumas vezes passa aí na TV aberta, falando alguma coisa da nação. E olha, meu amado, este povo nem sempre viveu da forma que nós conhecemos hoje. Nem sempre foi essa nação que nós conhecemos hoje, aonde é considerada uma das nações mais seguras do mundo, uma economia forte, parte tecnológica forte, faculdades fortes,
Mas nem sempre foi assim. Houve situações que a nação era oprimida, mas eles venceram toda essa situação, porque sobre eles há uma promessa. E eu quero ler com os irmãos a promessa que há sobre a nação de Israel. Está escrito assim, ó, em Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então o Senhor falou para Abraão: olha, Abraão, deixa a casa do teu pai, deixa a tua parentela, e vá para a terra que eu te mostrarei. E lá te abençoarei, e te farei uma grande nação. Olha, meu irmão, a terra que o Senhor mostrou a Abraão é a região ali onde se encontra a cidade de Jerusalém, a região de Israel atual, o povo que surge da descendência de Abraão é os judeus. Amém? E olha, meu amado irmão, sobre esse povo há essa promessa. O Senhor fala que vai fazer desse povo uma grande nação, uma nação abençoada. E assim a palavra do Senhor se cumpre. Amém? E esse texto, aonde o irmão ouviu, que é o texto de Ezequiel, capítulo 37. Esse texto, meu irmão, fala sobre uma situação que o povo israelense estaria passando. Amém? Olha, meu irmão, esse texto ele se cumpriu. Ele se cumpriu ali durante a Segunda Guerra Mundial. Então, meu amado, durante esta guerra, nós vimos o cumprir desse texto de Ezequiel 37, o vale dos ossos secos. Amém? A nação de Israel ali foi fortemente oprimida. O povo judeu foi fortemente oprimido. Amém? Quando a guerra terminou, ali se encontraram os campos de concentração e havia uma nação sendo oprimida. Havia crianças, jovens, adolescentes, senhoras, senhores, idosos, todos destinados à morte, nos campos de concentração encontrado após a Segunda Guerra Mundial. Essa era a situação do povo. Como está escrito aqui em Ezequiel 37, versículo 11, que nos fala que a esperança deste povo havia terminado. Também nos fala nesse versículo que esse povo encontrado era toda a casa de Israel. Amém? Então, meu amado, quando terminou-se a Segunda Guerra Mundial, nós presenciamos essa situação. Um povo destinado à morte. Um povo destinado a deixar de existir, cumprindo a palavra que está escrita aqui em Ezequiel 37. Amém? O vale dos ossos secos. E o versículo 11 deixa bem claro isso para nós. Eu quero ler esse versículo com o irmão. Esse versículo nos fala assim: então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Então, a esperança desse povo já não havia mais. Sobre essa nação não havia esperança. Eles tinham ali realmente desistido de viver. Mas, meu amado, lembramos da profecia que o Senhor falou a Abraão. O Senhor prometeu a Abraão que levaria ele a uma terra, e nessa terra ia abençoá-lo, e nessa terra ele seria pai de uma grande nação. E agora essa nação estava vivendo essa situação. Mas o Senhor, quando ele lembra da promessa, uma nação que tem promessa, olha, Deus faz a diferença. E Deus fez a diferença sobre Israel. Nós podemos ver nos dias atuais
uma nação forte no Oriente Médio, uma nação realmente que vive forte. Nós vemos ali, meu amado, segurança. Eles têm segurança de viver naquele local, apesar de ser uma região aí de vários conflitos, apesar de ser uma região onde as pessoas querem destruir o povo judeu. Porém, eles têm segurança, porque eles têm promessa de Deus. É importante isso, meu amado, nós crermos na promessa de Deus. Quando Deus fala, olha, pode ser quem quiser se levantar. Mas se Deus está na frente de uma nação ou da tua vida, meu amigo, Ele faz a diferença. Amém? E olha, meu irmão, então a palavra do Senhor vai fazer a diferença sobre a vida desta nação. A palavra do Senhor vai fazer a diferença. E olha, eu quero dizer para os irmãos, vou trazer aqui duas direções. Eu quero falar agora sobre a primeira. O povo então estava vivendo, essa situação ali no final da Segunda Guerra Mundial. E ali, meu amado, foi-se encontrado esses campos de concentração. E a partir daquele momento as nações começaram a se reunir e começaram a conversar sobre aquela situação, que aquilo não poderia mais acontecer. E então houve a união das nações, hoje conhecido como a ONU, Organizações das Nações Unidas. Então as nações se uniram em 29 de novembro de 1947 e a primeira pauta desta reunião era o povo judeu. O que eles deveriam fazer para o povo judeu. E ali se discutiu então se criar o Estado de Israel, dar a esse povo as terras ali em volta de Jerusalém e parte da cidade de Jerusalém entregar ao povo judeu. Isso foi discutido nessa reunião do dia 29 de novembro de 1947, 2 anos depois de ter terminado a Segunda Guerra Mundial. Aí, nessa discussão, nesse assunto que foi levantado na ONU, nós brasileiros, na presença de um advogado, um diplomata, um embaixador brasileiro, Oswaldo Aranha, nós votamos sim à criação do Estado de Israel. Nós demos nosso voto sim à criação desse Estado. E olha, meu amado, quando nós votamos sim, nós abençoamos a Israel. Nós trouxemos uma bênção para Israel, assim como outras nações também que votaram sim. Mas nós votamos sim também, então nós fazemos parte de uma bênção. Sim, eu quero voltar com os irmãos no texto de Gênesis, amém? Esse texto, meu amado, de Gênesis, capítulo 12, no versículo 3, ele vai nos falar algo muito importante e agora tem a ver conosco, amém? Está escrito aqui, ó, Gênesis capítulo 12, versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Olha, meu amado, quando nós votamos sim à criação do Estado de Israel, nós abençoamos Israel. Nós demos nosso voto favorável à criação desse Estado. Quando nós olhamos hoje na rede de TV, ali Israel, vemos aquela nação forte, nós vemos ali um povo forte, nós fazemos parte daquilo ali, porque nós votamos sim. Oswaldo Aranha, advogado brasileiro, embaixador brasileiro, diplomata brasileiro, ele representava o nosso voto e ele ali votou sim à criação desse Estado. Se criou então o Estado de Israel e nós fomos pessoas que votamos sim. Dentro desse voto, meu amigo, nós trouxemos uma bênção sobre a nação brasileira. Hoje há uma bênção de Deus sobre esta nação, sobre o povo brasileiro. Amém? Meu amigo, por mais que situações difíceis possam vir sobre a nossa nação, entenda que o Senhor está no controle desta nação. Há uma bênção de Deus sobre essa nação.
O dia que nós ali votamos favorável, nós ali trouxemos uma bênção de Deus. Eu não estou aqui falando em profecias para o irmão. Eu não estou aqui dizendo, olha, Deus falou comigo numa revelação. Não é isso que eu estou falando para o irmão. Eu estou lendo as Sagradas Escrituras e mostrando biblicamente para o irmão que a palavra do Senhor nos fala que aquele que abençoar Israel será abençoado. E aquele que amaldiçoar Israel será amaldiçoado. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Nós, brasileiros, abençoamos Israel para que se cumprisse a palavra de Deus. De Ezequiel 37. Amém? Meu irmão, e a palavra de Ezequiel se cumpriu. No versículo 14, Ezequiel 37, versículo 14, está escrito assim: E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra. E então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e eu fiz, diz o Senhor. Meu amado irmão, nós fazemos parte desse versículo 14. Sim, porque nós voltamos sim à criação desse Estado de Israel. E olha, o Senhor fala que ele vai pôr sobre esse povo o espírito dele, porque eles já não tinham mais esperança de ser uma nação novamente. Eles estavam ali no final da Segunda Guerra Mundial acreditando que para eles tudo havia acabado. Porém, o Senhor trouxe eles de volta à terra. E quando o Senhor fala aqui, ó, no versículo 14, ele fala assim: E vivereis, e vos porei na vossa terra, ó, e vos porei na vossa terra. Nesse dia, um brasileiro foi movido pelo Espírito Santo a dar o voto sim à criação do Estado de Israel, para que o Senhor pudesse levar esse povo na terra que ele prometeu a Abraão, aos descendentes de Abraão. Nós somos parte dessa promessa. Nós abençoamos Israel. Tem promessa sobre o Brasil, meu amado. Eu estou lendo a palavra de Deus. É a palavra do Senhor que está nos dizendo isso. Olha, não temas dificuldades. Crê somente e será salvo tu e a tua casa, meu querido. E eu quero trazer uma segunda direção aqui também sobre essa passagem. Olha, há um texto em Mateus 24 que nos fala sobre o brotar da figueira. E o Senhor fala que quando a figueira brotasse, que estaria próximo à vinda de Cristo. Olha, eu quero dizer para o irmão que a figueira de Mateus 24 é exatamente o povo israelense. A figueira de Mateus 24 é a mesma passagem de Ezequiel 37. Sim, meu amado. E sobre aquela palavra de Mateus 24, ali onde o Senhor fala da figueira brotar, eu quero dizer para o irmão, nós somos parte daquilo ali também. Porque nós fomos uma das pessoas que estava com um irrigador na mão. E nós irrigamos as raízes daquela figueira. Nós irrigamos a raiz da figueira que se chama Israel com o nosso voto sim. Amém? E ela brotou, meu amado. E olha, eu quero dizer que Israel hoje, lá, essa figueira que estamos vendo, se trata exatamente da volta de Cristo. Nós estamos muito perto da vinda de Cristo. Jesus está às portas. A figueira lá em Mateus 24, o Senhor nos fala isso. Não estou falando novamente de mim, estou falando das Escrituras. Amém? A próxima palavra, se Deus nos permitir, meu amado, eu quero falar com os irmãos sobre a figueira de Mateus 24. Se assim Deus permitir que nós possamos trazer essa palavra para os irmãos. Mas olha, nós estamos vivendo tempos realmente proféticos. Amém? E olha, tem promessa sobre o Brasil. Tem promessa do Senhor. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Paz seja convosco. Amém? Hoje mesmo, vá na igreja. Amém? Vá buscar o Senhor. Vá buscar as promessas de Deus. Não fique aí crendo
nessas pessoas que só sabem falar coisas ruins. Sobre o nosso país, sobre o nosso Brasil, há uma promessa. O Senhor fala que aquele que abençoar será abençoado. Nós brasileiros abençoamos Israel. Então, há uma promessa sobre nossas vidas. Eu sei que muitos brasileiros estão vivendo de forma negligente a palavra de Deus. Nós sabemos disso. Mas olha, há muitos brasileiros aqui orando, há muitas pessoas buscando o Deus verdadeiro, o Deus vivo. E olha, o Senhor está olhando para nós, que estamos buscando a Ele. De coração Ele está olhando, olha, e Ele está abraçando cada um de nós. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. A paz seja convosco. Sou pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, na cidade de Araraquara, Santa Clara, ali, Jardim Santa Clara. Estamos lá junto com o pastor Samuel, pastor Paulo, pastora Aparecida. Amém? Estamos juntos pregando o evangelho do Senhor Jesus. Amém?